Pessoal, vem cá. Agora vamos prestar atenção aqui, ó. Como interpretar os problemas na hora da prova, na hora do concurso? Como transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem algébrica, a linguagem matemática? Uma das maiores dificuldades dos estudantes na hora do concurso é essa: transformar o problema para a linguagem matemática, montar a equação. E na verdade a equação, na hora da prova, não vai cair montadinha para você, ó. 2x mais x sobre 3 é igual a x mais 20. Não vai vir montadinha assim para você, não. Veja bem, ó. O dobro de um número somado com sua terça parte é igual ao próprio número mais 20. Determine esse número. E a maior dificuldade do aluno é essa. Quando o problema vem contextualizado, transformar esse problema para a linguagem matemática, montar a equação que relaciona com esse problema. Então, preste atenção nessa aula, eu vou te mostrar a essência. O que você tem que aprender, né, desde o começo para conseguir transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Olha só, antes de começar essa aula, eu tenho um recadinho rápido para você. Preste atenção. No dia 1º de abril de 2022, agora, dia 1º, vai abrir as inscrições para a turma do meu novo projeto, que é o Matemática do Zero para Concursos. Você que está no zero na matemática, está começando a estudar para concurso, é péssimo nessa matéria, acha que nunca vai conseguir aprender, detesta a matemática, mas tem que estudar para passar no concurso público, trabalha durante o dia e não tem tempo para estudar, esse curso foi feito para você. E a ótima notícia, presta atenção, a ótima notícia é que teremos vários planos. Plano trimestral, plano semestral, plano anual. Tudo que você precisa fazer é escolher o plano que melhor atende às suas necessidades de estudos e que cabe no seu bolso. Você terá a chance de estudar com a melhor metodologia de ensino de matemática para concurso e ser aprovado, que é a minha metodologia, a metodologia LIAS de ensino de matemática para concursos. Clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo e entre no grupo prioritário de pré-matrícula para garantir sua vaga logo nessa primeira turma. Eu tenho aqui, ó, um número. Quando o problema vier pedindo um número, a gente não sabe qual número é esse, temos que representar esse número por uma incógnita. Então a gente representa esse número por x, y, z, a, b, qualquer incógnita você pode usar para representar o número. A gente vai usar o x aqui, ó. Então o número, vou representar esse número por x. Show? Essa é a base de tudo. Representar o número por uma incógnita. Então quando a questão diz o dobro de um número, se você representou esse número por x, o dobro é o quê? Multiplicar esse número por 2. Então, quando a questão pede o dobro de um número, igual aqui, ó, o dobro de um número somado com a sua terça parte. Então, vamos lá. O dobro de um número é o quê? 2 vezes esse número. Como a gente representou o número por x, então o dobro de um número, 2x. Da mesma forma aqui, ó, o triplo de um número. O triplo é 3 vezes. Então, o triplo de um número será 3x. Show? Professor, e o quádruplo de um número? 4x. O quíntuplo? 5x e assim sucessivamente. Show? Agora preste atenção aqui, ó. A metade de um número, bom, a metade é dividir por 2, né? Então, quando a questão pedir, né, o problema perde dizendo a metade de um número, eu vou pegar esse número que eu representei por x, vou dividi-lo por 2. E a terça parte de um número? Bom, se o triplo é 3 vezes, a terça parte é o inverso. X dividido por 3. Então, a terça parte de um número, x sobre 3. E a quarta parte? Da mesma forma, a quarta parte é x sobre 4. A quinta parte de um número, x sobre 5. Show? Bom, um número par. Preste atenção. Eu posso representar esse número par por x? Vamos lá, pensa um pouquinho. A questão falou assim, ó, um número par somado com 5. Bom, representei esse número por x. E se x for 7, por exemplo? 7 é par? Não, é um número ímpar. E se o x for 11? 11 é par? Não, é um número ímpar. Então, na verdade, eu não posso representar um número par por x, porque esse número pode ser um número ímpar, não sei qual número é esse. Agora, preste atenção. Se eu pegar esse número e multiplicá-lo por 2,
eu representar esse número par por 2x, veja bem, se o x for 5, 2 vezes 5, 10 é um número par. Se o x for 11, 2 vezes 11, 22 é um número par. O que a gente conclui com isso? Que toda vez que a gente multiplica qualquer número por 2, nós obtemos um número par. Não importa o número, tanto ele seja par quanto ímpar. Qualquer número multiplicado por 2, ele vai se tornar um número par. Então, ó, um número par sempre será representado por 2 vezes o x, porque a gente tem certeza que quando a gente multiplica qualquer número por 2, nós vamos obter um número par, beleza? Então aqui, ó, um número par, 2x, e um número ímpar. Professor, se a gente representou o número par por 2x, então o número ímpar a gente pode representar por x? Não. Veja bem, ó, presta atenção. Como eu falei aqui no número par, se a gente representar o número ímpar por x, e esse número for 6, por exemplo, 6 não é um número ímpar, é um número par. Então o x, ó, já não será um número ímpar. Se o x for 10, 10 não é um número ímpar. Então veja bem, ó, não posso representar o número ímpar por x. Agora, se nós temos certeza que o número par é igual a 2x, isso eu tenho certeza, porque 2 vezes qualquer número é um número par. Se eu tenho certeza que o número par é 2x, se eu pegar esse número par, 2x, e subtrair uma unidade, ou pegar esse número par e somar uma unidade a ele, eu vou obter um número ímpar. Veja bem, 2x é um número par. Um número par menos 1 será o seu antecessor. E o antecessor de um número par é um número ímpar. Ó, 2x mais 1. 2x mais 1 é um número par mais uma unidade, que é o seu sucessor. E o sucessor de um número par é um número ímpar. Então, eu tenho certeza que 2x menos 1 será um número ímpar, ou 2x mais 1 também será um número ímpar. Beleza? Anota isso aí. Pegaram o caderninho para anotar? Ó, dois números consecutivos. Prestem atenção. O que é um número consecutivo? É aquele que vem um após o outro. Se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Veja que o 3 é o número consecutivo ao 2, é o que vem após ele. O 4 é o consecutivo do 3. O 5 é o consecutivo do 4. Se eu tiver um número x, qual será o consecutivo a ele? Veja bem aqui. Para eu encontrar o consecutivo do 2, eu peguei o 2 e somei 1 a ele. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, encontrei o consecutivo dele, que é o 4. 4 mais 1, encontrei seu consecutivo, que é o 5. Se eu tenho, então, o número x, o consecutivo de x será x mais 1. Basta somar 1 a esse número que eu encontro o seu consecutivo. Então, quando o problema disser dois números consecutivos, eu vou representar o primeiro número por x e o segundo, seu consecutivo, será x mais 1. Então, eu tenho dois números consecutivos. Beleza? Bom, próximo aqui, ó. Agora, preste atenção aqui, ó. Nisso aqui, ó. Oposto de um número e o inverso de um número. Muita gente confunde isso. Muita gente confunde oposto com inverso. Preste atenção, porque o oposto ele é usado na soma e na subtração. Então, se eu tenho aqui, ó, oposto, ó, soma e subtração. E o inverso é na divisão. Como assim, professor? Veja bem, oposto de um número. Eu tenho a reta real. Imagine que aqui é a origem, que é o zero. Do zero para a direita eu tenho os números positivos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até o infinito. E para a esquerda os negativos. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Oposto significa a distância que o número tem até a origem. Se eu tenho aqui o menos 2, veja que a distância de um menos 2 até o zero são 2 unidades aqui, ó, 1, 2. Qual o número que tem a mesma distância da origem? É o 2, ó, 2 positivo. Então, o oposto do menos 2
será igual a 2. Aqui, ó, o oposto de x, então, o oposto de x será menos x. O oposto de menos 3 será mais 3. Veja que a distância do menos 3 até a origem, que é o 0, é a mesma distância do 3 até o 0. São 3 unidades. Show de bola? Então, na verdade, o oposto, ó, é o mesmo número com o sinal trocado. O oposto de x é menos x e o oposto de menos x é igual a x. E o inverso? O inverso é usado na divisão. Se eu tenho aqui, ó, preste atenção, vou apagar aqui. Por exemplo, eu tenho 3 sobre 2, 3 meios. O inverso de 3 meios, eu vou inverter essa fração. O 2 vai para cima e o 3 vai para baixo, fica 2 terços. Então, se eu tenho o 4, por exemplo, o inverso de 4 será 1 sobre 4, ou 1 quarto. E professor? Porque aqui, ó, é a mesma coisa de 4 sobre 1. 4 é a mesma coisa de 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 é 4. Então, a gente vai inverter. Esse 1 vai para cima e o 4 vai para baixo. Como eu quero o inverso de um número, eu não sei qual número é esse, então o inverso do número x, vou inverter, ó, 1 sobre x. Cuidado com essas palavras, oposto e inverso cai muito em questões de concurso público. Beleza? Cuidado para não cair na pegadinha. Bom, continuando, ó. A soma de dois números, vou representar esses números por x e y. Então, pego x mais y. A soma de dois números, x mais y. Não sei quais são esses números. A diferença, veja bem, ó, somei de dois números, diferença de dois números. Diferença é subtração entre os dois números. Então, vou pegar esse número x menos o número y. A diferença entre dois números, x menos y. O produto. Pessoal, produto nada mais é que multiplicação. É o resultado da multiplicação entre dois ou mais números. Como eu quero o produto de dois números, vou pegar x vezes y, que eu posso representar também por xy. Quando a gente não tem nenhum sinal entre duas incógnitas ou dois números, ou um número em uma incógnita, é um sinal de multiplicação que está oculto ali. xy significa x vezes y. É a mesma coisa de 2x. 2x significa 2 vezes o x. Show? Bom, quociente. Se produto é multiplicação, quociente é a divisão entre dois números. Então, se eu quero aqui o quociente entre dois números, então eu quero encontrar a divisão entre dois números. X dividido por y. X sobre y. Tranquilo? Agora veja só. Preste atenção nisso aqui. O triplo do quadrado de um número. Agora veja essa outra afirmação. O quadrado do triplo de um número. Caramba, professor, parece que é igual, mas tem uma diferença de interpretação aqui. Ó, o triplo do quadrado de um número e o quadrado do triplo de um número. Aqui eu quero o triplo 3 vezes, presta atenção, 3 vezes o quadrado de um número. O quadrado de um número é x ao quadrado. Então eu quero 3x ao quadrado. Deixa eu consertar esse x sobre y aqui, para não atrapalhar a gente. Ó. X sobre y. Então eu quero aqui, ó, o triplo do quadrado de um número. 3 vezes x ao quadrado. Agora olha a diferença. Essa frase aqui, ó. O quadrado do triplo de um número. Então, eu quero o quadrado, ó, do triplo de um número, 3x ao quadrado. Professor, mas não tem diferença nenhuma? Tem. Aqui em cima, ó, 3x ao quadrado, apenas o x está ao quadrado. Aqui embaixo, ó, o quadrado do triplo de um número é o quadrado de 3x. Na verdade, tanto 3 quanto x estão elevados ao quadrado. Essa é a diferença dessa afirmação para essa. O triplo do quadrado é 3 vezes x ao quadrado. E o quadrado do triplo é o quadrado do triplo de um número. 3x elevado ao quadrado. Cuidado com essas interpretações erradas na hora da prova. A soma do quadrado de dois números e o quadrado da soma de dois números. Caramba, professor. Basicamente a mesma coisa.
Calma, pessoal. Tudo é interpretação. Veja bem, eu quero a soma do quadrado de dois números. A soma do quadrado de dois números. Aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. A soma do quadrado de dois números. X ao quadrado mais y ao quadrado. Olha a diferença, ó. O quadrado da soma de dois números. O quadrado da soma, basicamente igual a isso aqui, ó. Eu tenho x mais y elevado ao quadrado. O quadrado da soma de dois números. Tem uma diferença enorme de a soma do quadrado de dois números. Isso aqui é um produto notável que a gente vai ver mais lá para frente, né? A quarta parte do cubo de um número e o cubo da quarta parte de um número, né? Essa posição de palavras, né? Essa posição onde a palavra está na afirmação, na frase, muda todo o sentido matemático. Né? Aqui, ó, a quarta parte do cubo de um número. Eu vou pegar o cubo de um número, que é x elevado ao cubo, vou dividir em quatro partes. Ó, a quarta parte do cubo de um número. Agora aqui, ó, o cubo da quarta parte de um número aqui, ó, o cubo da quarta parte de um número, eu vou pegar a quarta parte de um número x e vou elevar ao cubo. Aqui, ó, o cubo da quarta parte de um número. Essa diferença, né, aqui de posição das palavras muda todo o sentido matemático. Agora preste atenção nessas interpretações aqui que muita gente confunde. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, preste atenção, porque muita gente confunde isso aqui, ó. X é 10 unidades maior que y. Veja bem, x é 10 unidades maior que y. Muita gente coloca isso aqui, ó. Se x é 10 unidades maior que y, então x mais 10 é igual a y. Não, está errado. Ao contrário, aqui ficou y é 10 unidades maior que x. A questão diz que x é 10 unidades maior que y. Então, x, na verdade, é igual ao valor de y mais 10 unidades. Então, essa interpretação aqui correta é essa. Ó. X é igual a y mais 10 unidades. X tem 10 unidades a mais que o y. Veja aqui, ó, x excede y em 5 unidades. Da mesma forma, ó, x é igual a y mais 5 unidades. Excede, ele tem a mais, tem 5 unidades a mais. Então, x é igual a y mais 5 unidades. Cuidado com essas interpretações. Lê a questão, tenta entender o que a questão está falando. Professor, mas como isso cai em concurso público? Olha só, uma questão de concurso. Ó. A diferença entre dois números é 49. O maior excede de 5 unidades o triplo do menor. Qual é o maior? Tudo que a gente aprendeu agora nessa aula. Como assim, professor? Ué. Aqui. Aprendemos sobre a diferença entre dois números. Aprendemos sobre excede, tem a mais. Aprendemos sobre o triplo de um número. Então, vamos transformar esse problema aqui para a linguagem algébrica, para a linguagem matemática. Veja bem, ó, a diferença entre dois números é 49. Preste atenção. X menos y é igual a 49. Eu sei que um é maior do que o outro, então vamos supor aqui, ó, que x é maior do que o y. Então, x é o maior, y é o menor. Tranquilo? Bom, essa primeira frase aqui, ó, já transformamos para a linguagem matemática, a linguagem algébrica. A diferença, a subtração entre dois números é 49. Agora veja, o maior, quem é o maior, né? X, excede de 5 unidades, ou seja, tem 5 unidades a mais que o triplo do menor. O triplo do menor é 3y. Então, eu sei que x, que é o maior, ele é igual ao triplo do menor, que é 3y, mais 5 unidades. Essa é a segunda afirmação que a questão nos deu. Veja bem aqui, ó. O maior, que é o x, excede de 5 unidades, ou seja, tem 5 unidades a mais que o triplo do menor, que 3y. X igual a 3y mais 5. Veja que a gente sabe aqui
que x menos y é 49. Não é isso? Vou botar aqui, ó. X menos y é igual a 49. Essa questão já nos falou aqui. E a gente sabe também que o valor de x é igual a 3y mais 5. Se x é igual a 3y mais 5, pode vir aqui, ó, substituir o x por esse valor, 3y mais 5. Nós vamos ficar apenas com uma incógnita, que é o y. Então, substituindo o x pelo seu valor, aqui, ó, 3y mais 5 menos y igual a 49. No lugar do x, eu coloquei o seu valor, que nós encontramos aqui, que a questão nos deu, né? 3y mais 5. 3y menos y são termos semelhantes. Se eu tenho 3y, tiro 1y, eu fico com 2y. Então, 2y mais 5 igual a 49. 3y menos y, 2y. Esse mais 5 eu posso passá-lo para o outro lado da igualdade com a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. Então, eu posso fazer muito bem isso aqui, ó. 2y é igual a 49 menos 5. Então, 2y será igual a 44. Se 2y é 44, dá até para resolver de cabeça, né? Qual o número multiplicado por 2 que é 44? Professor, 22. 2 vezes 22 é 44. Agora, fazendo na forma algébrica aqui, ó, vou pegar o 2 que está multiplicando, passo para baixo dividindo. Então, ficará y igual a 44 dividido por 2. Concluímos aqui que y é igual a 22. Só que a questão não quer esse valor. A questão pede aqui, ó, qual é o maior deles. A gente fez uma suposição que o x é maior do que o y. Então, vamos encontrar o valor de x. Eu sei que x menos y é 49, e eu sei que o y é 22, a gente pode substituir agora aqui, ó, o y pelo seu valor. Então, ficará o seguinte, ó, x menos 22 é igual a 49. Menos 22 a gente passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é a soma. Então, x é igual a 49 mais 22. Concluímos que x é igual a 49 mais 22, 71. Aqui, ó. Qual é o maior? O maior é 71. Matamos a questão. É isso que você tem que fazer na hora da prova. Transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem matemática, a linguagem algébrica. Montar a equação para você conseguir acertar o problema e gabaritar a tua prova. Beleza?